investidores, tudo certo com vocês? Então, uma ótima sexta-feira a todos, um bom dia e bora começar nosso dia falando sobre o mercado de cripto, falando para as expectativas aí do dia, o que a gente está observando. Aí que eu quero passar para vocês alguns detalhes bem importantes, beleza? Então, sem mais delongas, você já sabe, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreve no canal, deixe seu comentário aí embaixo caso você sinta vontade para isso, ok? Eu gosto muito dos comentários, seja uma crítica, seja qualquer tipo de comentário, é bem bacana essa interação para nós, tá? E rapaziada, também vou pedir uma coisa aqui para vocês, por gentileza, compartilhe esse vídeo, né? Compartilhe nosso canal, as informações que a gente passa com outras pessoas aí do mercado que conversam com você sobre o mercado, amigos de investimento e tudo mais, porque isso nos ajuda a crescer e também você vai estar ajudando uma pessoa que é próxima de você, que precisa consumir um conteúdo como esse também, beleza? Então é isso, tá? Meus queridos, bora lá falar sobre o BTC, beleza? É o seguinte, rapaziada, só tirar do alto aqui. O que acontece, tá? Vamos dar uma recapitulada aqui nos últimos dias que eu comentei com vocês em relação ao gráfico diário e depois a gente vai discutir diretamente sobre o time frame de 4 horas que está dando um viés bacana para a gente analisar, tá? Mas em relação ao gráfico diário, ok, meus queridos, eu tinha feito uma marcação aqui num caixote, tá? Que é essa marcação aqui, beleza? E agora eu vou explicar para vocês sobre ela. O que acontece, meus queridos? Desde que a gente rompeu aqui abaixo dos 18 mil dólares e 400 no dia 9 de novembro, entre dia 8 e 9 de novembro, a gente começou um movimento de consolidação entre o suporte dos 15 mil dólares e 500, mais ou menos 15 mil dólares e 600, com um ponto de resistência que veio ser retestado, né? Inclusive eu falei para vocês que esse ponto ia ser retestado nos 18.400. Então agora a gente tem um ponto decisivo, né, de demanda mais abaixo e um ponto decisivo de oferta mais acima. E justamente esse caixote delimita para nós essa zona mais forte de demanda aqui embaixo, um ponto mais forte de compra, e a nossa zona de oferta mais forte aqui em cima. Beleza? Tendo em vista isso, o que a gente consegue interpretar? Vocês conseguem reparar que essa linha branca que eu tracei, ela está bem entre essas zonas, ela está bem entre a zona de demanda dos 15 mil dólares e 600 e a zona de oferta dos 18.400? E o que isso quer dizer? Que essa zona ela é uma zona neutra, ela é uma zona onde o preço normalmente ele inverte tendência e normalmente é aí que vai ter as maiores manipulações do mercado realmente para ficar tirando dinheiro do pessoal, porque ela é uma zona neutra, onde todo mundo está aceitando qualquer tipo de posição, beleza? Mas agora falando de contexto, tá? Se você quer shortar, né, você não é uma pessoa muito experiente tal no mercado, você quer shortar, você quer alongar, você quer comprar, você tem que buscar por compras próximas às zonas mais fortes de oferta e você tem que buscar por venda nas zonas mais você tem que buscar por compra nas zonas mais fortes de demanda e você tem que buscar por venda nas zonas mais fortes de oferta. Ok? Então, se você não é uma pessoa muito experiente e você está lidando com oferta e demanda, procure vender na oferta, próximo às zonas macro de oferta. E procure comprar próximo às zonas macros de demanda. Beleza? Não busque operar aqui na zona neutra. Eu operei aqui na zona neutra, mas porque eu tô ligado no gráfico o dia inteiro, eu tô acompanhando, então eu sei que muita gente aqui não tem o mesmo tempo que eu está acompanhando o gráfico, e por isso que eu tô falando para vocês. Se vocês querem ter mais sucesso nos trades, busca operar próximo às zonas mais influentes. A zona neutra é uma zona que normalmente vai causar indecisão de preço, tá? Mas isso que eu quero falar para vocês agora. O que acontece? Preste atenção no trabalho de preço, tá? O preço ele vem trabalhando da seguinte maneira: depois que a gente formou um suporte aqui nos 15 mil dólares e 600, a gente entrou numa tendência de alta, assumiu um pivô acima das médias, acumulou e buscou resistência nos 18.400. O preço retomou com força, acumulou e está buscando um pivô aqui nos 17 mil dólares, né, na nossa zona neutra, ok? Agora está fazendo um pivô inversamente a esse pivô que havia feito anteriormente. Ah, Gabriel, isso significa que a gente tem uma probabilidade de queda? Sim, enquanto a gente estiver abaixo dos 17 mil dólares, por a gente ter invertido a tendência abaixo da zona neutra, é mais provável a gente vir buscar uma queda até os 15.600, tá? Mas no 4 horas a gente vê algumas outras possibilidades se passarmos acima dos 17 mil dólares, e é sobre isso que eu vou comentar com vocês agora no time frame de 4 horas, tá? Então vamos voltar aqui para o gráfico que eu lido mais com o curto prazo, vou deixar aquele gráfico marcadinho, eu gosto muito de fazer isso, tá? Tem uma dica que eu dou para vocês, tenho mais de um gráfico do BTC e Ethereum, tem uma análise ali para o semanal, para o diário, e outra análise para lidar com 4 horas, 1 hora e gráficos mais curto prazo. Então a gente sabe que a nossa zona neutra, ela fica aqui nos 17, deixa eu só ver onde é que eu marquei exatamente aqui no gráfico que eu estava olhando no diário. Fica mais só, 17 mil dólares e 10 aí, 17 mil dólares. Vamos procurar essa zona aqui, ó, 17 mil dólares. Tá, nossa zona neutra é exatamente aqui, beleza? Tá? Show de bola. Nossa zona mais forte de demanda é aqui embaixo. Ok? Nossa zona mais forte de demanda na macro, na tendência macro. Ok?
Nossa zona mais forte de oferta na macro vai ser aqui, hoje 18 mil dólares e 400, zona que eu já havia comentado com vocês alguns dias atrás. Então, qual que é a visão que a gente tem, rapaziada? Ontem, olhem o trabalho do preço. Ontem, como que o preço trabalhou? A gente tinha um preço que ele estava trabalhando acima dessa zona aqui, ó. Acima dessa zona aqui, tá? A gente tinha um preço trabalhando acima dessa zona aqui dos 16 mil dólares e 800, mais ou menos 16 mil dólares e 780 aí, tá? Essa zona aqui, ela foi utilizada como resistência para o preço do dia 16 de dezembro ao dia 19 de dezembro, ok? O preço ficou trabalhando aqui mirradinho, não conseguiu passar e pum, rompeu para baixo. Buscamos um ponto de demanda, o preço voltou forte para cima e a gente começou a trabalhar nessa zona como suporte. O que o preço fez? O preço não conseguiu passar muito acima dessas máximas aqui dos 16.900 e rompeu forte para baixo, caindo abaixo dos 16.800. Algo que eu falei para vocês que poderia acontecer em relação lá ao nosso grupo do Telegram. Ok? Aqui nos 16.500 o preço bateu um novo ponto de demanda muito forte e a gente retomou acima dos 16.800 com muita força. E o que é interessante nesse movimento? É que se a gente for olhar com detalhes, o preço anteriormente ele estava acumulando assim, ó, com este movimento aqui. Ele estava acumulando exatamente com este movimento aqui. E o que o preço fez? Quando ele buscou de volta a retomada acima dos 16.800, ele não buscou ficar alinhado dentro dessa acumulação que a gente fez. Ele buscou um ponto acima dela. Então isso que me deixou, de certa maneira, com um olhar de que o mercado pode trazer mais um movimentinho de alta aí no curto prazo. Por quê? Porque a gente tem um preço que está trabalhando um ponto de suporte acima de uma zona de um canal que anteriormente foi utilizado como resistência diversas vezes, ok? Então esse ponto aqui que foi utilizado como uma zona de oferta no curto prazo, não uma zona forte, mas foi utilizado como um ponto de venda, a gente tem o preço que rompeu acima da zona, não manteve-se dentro da acumulação da resistência e está trabalhando acima. Ou seja, enquanto a gente manter essa acumulação aqui, ó, e não retomar para dentro dessa acumulação maior, a nossa probabilidade ainda vai ser de um movimento para cima, né? Enquanto a gente não perder aqui, ó, os 16.800 como suporte, que é a zona que eu falei para vocês, a gente ainda tem uma probabilidade de se movimentar para cima, se rompermos acima da máxima dos 16.900. A gente precisa romper acima dessa máxima aqui, passar acima da EMA 200, e passando acima da EMA 200 a gente vai ter aí pelo menos um movimento de 0,80% até os 17 mil dólares, que é a nossa zona neutra. Se o preço vai passar dos 17 mil dólares, é outra história. Mas se a gente for levar em conta a nossa tendência, né, a gente pode puxar uma Fibonacci aqui, tanto para alta quanto para baixa, né? Vou puxar uma Fibonacci da nossa extensão primária em relação ao gráfico diário para vocês poderem entender até onde que a gente pode alcançar. Então, olha só que bacana, até 38 de Fibo coincide com a zona neutra da nossa acumulação entre demanda mais forte e oferta mais forte lá em cima, né? Entre os 15 mil dólares e 700 aqui e os 8.400. Então, uma das zonas mais importantes que eu tô de olho, né, é a zona dos 17 mil dólares e 300, que foi a zona de oferta aqui entre o dia 30 de novembro a dia 9 de novembro, né, e depois a gente rompeu acima aqui no dia 3 de dezembro. Então, essa zona de oferta é uma zona que eu cuido, mas a zona que eu acredito que vai ser um ponto-chave de resistência vai ser os 17 mil. Por quê? Porque é a zona neutra do nosso gráfico diário. É ali que a gente vai ter uma inversão de tendência, tanto para continuar para queda com pivô, quanto para inverter tendência e voltar para um ciclo de alta no curto prazo, ok? Então eu digo isso porque, né, o preço, se romper acima dos 17 mil dólares, a gente vai ter espaço para buscar pelo menos entre os 17 mil dólares e 300 e 17 mil dólares e 500, beleza? O que daria desse ponto aqui, acima dos 17 até essa zona, mais ou menos 3% de volatilidade, né, 2,60% de volatilidade para o BTC. Ok, meus queridos? Então, no curto prazo, o que eu estou cuidando? Se mantivermos o suporte dos 16.800, a gente vai flutuar aqui até os 17 mil dólares, tá? Inclusive eu estou exposto, estou exposto para compra, ok? Eu peguei um short aqui ontem e pelo preço ter retomado assim acima da minha zona fazendo troca de polaridade, eu abri um long bem nesse ponto aqui, ó, bem nesse ponto acima da média. Ontem de noite eu abri um long nessa posição. Então eu ainda estou exposto, né? Estou exposto, meu stop está aqui abaixo, ok? Se o preço fluir abaixo dos 16.800, fluir abaixo das médias, eu vou até fechar a minha operação antes de buscar o stop, né? Se perder as médias, se mantiver as médias, está tranquilo. Ok? Mas eu estou exposto, acreditando que o BTC vai vir ainda até os 17 mil dólares inicialmente, daí se passar dos 17 é outra história, mas já prevendo, lidando um pouco aí com a futurologia, se passar acima dos 17 a gente vai ter espaço para vir até os 17.300 a 17.500, beleza? Mas como eu falei, se o BTC perder os 16.800, é vala. O BTC não tende a voltar a subir agora, né? Daí ele vai deslanchar até a gente vai buscar novamente os 16.500 como um ponto de venda, um ponto de compra, quer dizer, e quem sabe a gente pode ir até daí os 16.200, que seria aqui o ponto de fundo mais
mais forte no curto prazo nesse gráfico de 1 hora que eu estou mostrando para vocês, né? O que é interessante também, para vocês poderem entender por que eu vi o preço trabalhando de uma maneira diferente. Olha só, rapaziada, o RSI também mostra isso para nós. Aqui no RSI a gente trabalhou essa acumulação, ok, com um ponto de oferta ali em cima, né, um ponto mais forte de demanda aqui embaixo. E o que o preço fez? Ficou trabalhando resistência, deslanchou para baixo. Quando o preço voltou acima da zona que antes foi utilizada como resistência diversas vezes. E a gente fez uma troca de polaridade, inclusive acima dessa zona no 1 hora, por causa desse candle de queda aqui, ó, que foi o meu ponto de entrada. Ontem a gente veio, fez acima da zona, fez um candle vermelho, fez um candle verde voltando acima da EMA e no curto prazo eu montei minha posição. E o preço fluiu, né? O preço fluiu acima da zona. Então isso me deixou instigado, ok? Então é isso, rapaziada. Basicamente é isso, tá? Se o preço mantiver o suporte dos 16.800 aqui, manter a zona dos 16.800 como suporte, como um ponto de pivô, eu tô tranquilo, vou manter a minha posição de long. Mas se o preço perder as EMAs, perder os 16.800, vai ser provável uma queda até os 16.500 e daí não vale a pena ficar exposto pro long, ok? Algumas confluências bacanas para passar para vocês em relação à correlação aí com o gráfico é a dominância do Tether, tá? Então a gente tem uma dominância do Tether que está com viés baixista em relação ao gráfico de 4 horas, tá? E se a gente tiver um movimento mais brusco de queda da dominância do Tether, isso vai ser bem colaborativo para análise de alta no BTC, ok? Bem colaborativo mesmo. Porque vocês podem ver que a correlação ela é clara, né? Ontem, o movimento de queda que eu peguei do BTC, olha o que aconteceu no exato momento que eu peguei o movimento de queda no BTC, olha o que aconteceu com a dominância do Tether. Subiu lá em cima, ok? Então, o que isso quer dizer, né? Para quem não está familiarizado com a dominância aqui do SDT. Basicamente, quando a gente tem o SDT subindo, as pessoas elas estão tirando o dinheiro dos ativos de risco e ficando dolarizadas. Consequentemente, os ativos caem. Ao mesmo tempo que quando as pessoas começam a tirar o dinheiro somente de Tether, não ficar somente dolarizadas, né, mas aportar nos ativos, normalmente o SDT vai cair, o dólar vai cair e o BTC vai subir, que foi o que aconteceu. Exatamente nesse movimento forte queda aqui, que o Tether buscou uma resistência, o BTC subiu agressivamente. Então é muito importante a gente acompanhar como o SDT, a dominância do SDT, vai se comportar ao longo do dia. Outra coisa importante que é bom acompanhar é o nosso DXY, né, o nosso índice do dólar. Então o índice do dólar aqui está num ponto agora, tentando manter um ponto de pivô acima da EMA 20, ok? Mas ele segurou um ponto de resistência forte aqui no 104.600, que é um ponto que eu já havia comentado como resistência para vocês. A gente tem alguns dados importantes em relação ao dólar, vou até aqui carregar o panorama da Lattes, acompanha a Lattes aqui são uns camaradas excepcionais do mercado tradicional aí, já há anos no mercado, que eu gosto de acompanhar bastante esse site deles, tá? Para hoje a gente tem alguns dados importantes, ok? A partir das 10h30 a gente tem índice de atividade nacional, do Fed de Chicago, a gente tem núcleos de pedidos de bens duráveis, a gente tem núcleo de índice de preço do PCE, que é um dos dados mais importantes, né? Esse PCE aqui com 3 touros, ok? PCE mensal, PCE anual. A gente tem pedidos de bens duráveis, núcleo de encomendas de bens capital. Então, tem várias notícias no período das 10h30 que vão ser influentes ao dólar. A mais influente é o PCE, tá? A gente vai ter que ver como esses dados vão vir. Se eles vierem dentro do esperado, isso vai ser positivo para o dólar. Se eles vierem abaixo do esperado, isso vai ser negativo para o dólar. Se eles vierem dentro do esperado e serem positivos para o dólar, consequentemente a gente vai ver a Nasdaq, né, e o SP 500 sofrendo com isso, tendo uma leve queda. Mas agora é questão de ver como que o preço vai estar influente no horário das 10h30, ok? No momento que a gente pode ver que a Nasdaq está tentando fazer um ponto de pivô de baixa nos 110.984 pontos, né, que pode trazer uma queda para ela até aqui embaixo nessa mínima dos 10.800, ou quem sabe até uma mínima mais abaixo, levando em conta a extensão de Fibonacci e as tendências, ok? Pode vir até mais abaixo. Mas no momento a gente não tem muito movimento do mercado para tirar a conclusão, né, e falar das influências em relação à Nasdaq e o SP 500. A gente de fato tem que esperar os dados das 10h30 e ver como eles vão influenciar o dólar, tá? Mas em relação aqui ao BTC, vocês já estão bem informados em relação ao Tether também, a correlação, acompanha essa correlação que é bem legal. Tá, rapaziada? Então, antes de finalizar o vídeo, só dando uma recapitulada para vocês. Se a zona dos 16.800 for mantida como suporte e a gente conseguir um rompimento acima dos 16.900, vamos buscar um ponto de venda aqui nos 17, e se passar dos 17 com rompimento e força, entre os 17.300 a 17.500 vai ser o próximo alvo. Caso contrário, se a gente perder os 16.800 e voltar para dentro dessa acumulação, vai ser mais provável a gente buscar este ponto de demanda aqui nos 16.500 novamente, e daí quem sabe a gente pode até atingir mínimas mais abaixo nos 16.300.
Beleza, rapaziada? Então, deixando vocês totalmente informados pro dia, espero que esse vídeo aí tenha sido de boa informação, boa ajuda. Deixa nos comentários se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima. E outra coisa, rapaziada, me segue lá no Instagram. Aqui embaixo tô deixando sempre o meu Instagram, a gente posta bastante coisa lá nos stories, informações rápidas que você pode acompanhar ao longo do dia, né? Com muito menos tempo do que 15 minutos aqui através de um vídeo. Beleza? Então, nos segue lá que vai fortalecer bastante. Tamo junto e até a próxima.